É mais como uma conclusão mesmo, tá? Eu vim, assim, eu vou explicar o passo a passo do Canvas que vocês precisam me entregar. E aí já até aumentei o prazo para o dia 20. Então, eu propus uma atividade para vocês que eram para planejar, pensar em um negócio que fosse sobre uma proposta, né, de um manual. O que essa empresa vai ter? Ela vai, o produto, né? Hoje, quando a gente pensa em empresa, ela precisa vender alguma coisa. Entrou aqui mais. Que a gente imaginaria para pensar numa empresa que ela vai vender? É aquele produto final, que é o vídeo. E aí eu dei duas opções, mas eu até conversei que a gente pode, quando chegar mesmo na fase do vídeo, aí a gente pode conversar por grupo, né? Como que individualizar mesmo. Agora, o Canvas, ele precisa ser coletivo, né? Não tem como. É uma proposta única. A única coisa. Única que eu digo, mas tem duas formas. Eu posso pensar nesse produto como manual para trabalhar com ensinando com o Word, que eu falei para vocês que fosse como programas, né? Mas pensar como ajudar uma pessoa a entender melhor esses programas, ou então como manutenção de equipamentos, que eu não sei como que é a visão de vocês, né? Porque, digamos assim, por mais que eu seja do técnico, eu não tenho tanto esse conhecimento da informática. E eu não sei se seria, eu acho que seria mais difícil, né? Ter uma empresa online que faça manutenção em computador, porque eu fico pensando, será se é algo que precisa trocar uma peça, como que a gente faz isso online, né? E talvez também seja uma forma de pensar em como resolver isso. Será que esses vídeos seria para ensinar essa pessoa a trocar? Então, aí eu falo assim, é mais. E aí, o que eu vou propor para vocês nesse produto final? É a gente ter auxílio, né, dos professores de informática, porque é onde que talvez que vocês tenham uma ideia e eles que vão conseguir dizer, ah, não, isso aqui é possível ou não. Então, primeiro, só imaginar, o que a gente tem que entregar até o dia 20 é o planejamento de uma empresa. Uma empresa, ela precisa vender algo. Então, que a gente precisa imaginar nesse planejamento? Que o que a gente vai, o nosso produto que seria para vender é esse vídeo que nós vamos produzir no final, né, no quarto bimestre. Então, por mais que ele não esteja pronto, por mais que eu não. E pode até acontecer que não vá vender, eu tenho que ter em mente isso. Ah, não, eu vou ter um produto no final, né? Porque para eu pensar numa empresa, eu tenho que ter um produto. O produto é esse vídeo, tá certo? Que tem duas opções, e por mais que depois a gente pode até conversar também em grupo para ver uma outra forma, tá bom? E principalmente com os professores técnicos de informática, né? Mais da área mesmo, de vocês. E aí a gente pode escolher um professor em específico ou um professor por grupo. E aí eu vou falar da primeira atividade que eu passei para vocês. Quando eu lancei, eu coloquei o segmento de clientes, que é uma forma de entender o cliente. Então, eu passei três atividades, três formas, né, de buscar esse conhecimento. Que era aqui, ó. Primeiro, quero que você coloque no lugar do seu cliente. Então, se eu estou pensando numa empresa que vai fazer manutenção online, ou eu vou pensar em uma empresa que está fazendo, demonstrando, né, como utilizar aquele documento, aquele programa, será que já tem empresa que faz isso? E aí, quando eu olho essas empresas, sempre tem aquelas recomendações. O que será que falta nessas empresas? Então, seria uma forma de conhecer o concorrente para saber o que esses clientes acham dessas empresas que já faz isso. E aí tem aqui, ó, segundo, quero que você observe pessoas, encontre um mentor, né, qual é o especialista dessa área, quem tem sucesso nesse ramo e o que ele fez para alcançar.
que era, lá no texto, ele estava dizendo que era para a gente conversar com o cliente, né? Porém, se a gente, né, nós estamos na pandemia, não pode sair, o que eu coloquei para vocês? Encontrar um mentor. O que é esse mentor? Será se eu já tenho uma empresa, talvez não precisa nem ser um mentor, né? Se eu não conhecer, mas tem uma empresa, será que já faz esses vídeos, ou então por mais que não seja de forma online, mas que atenda de forma presencial. Qual será que é uma empresa que tenha que seja significativa, que tenha um maior domínio no mercado? Essa empresa, eu posso olhar para ela, o que será que ela faz diferente, né? Que ela se sobressai sobre as outras, que aí eu já consigo entender um pouquinho desse mercado. E se for um mentor, às vezes, eu quero, sei lá, eu vou ensinar as pessoas a falar sobre o Word. Quem será que é o melhor profissional que está no YouTube, que está em algum lugar, que explique sobre o Word? Por mais que não seja, igual eu pedi para vocês quando a gente for imaginar o vídeo, trabalhar com estudante, né? Talvez essa pessoa ele nem utilize essa linguagem para estudante, mas será qual que se ele tem um conhecimento, né, a palavra fodarástico, sobre o Word, essa pessoa ela pode me auxiliar. Como será que ele fala para esse tipo de público que eu posso tentar adequar para os estudantes? Tá? Então, esse seria o segundo ponto. E aí, o último, que é o terceiro, quero que você fale diretamente, converse com pessoas sobre isso. E aí, aqui seria para entender o problema, porque se eu quero gravar vídeo, né? Se no final eu vou gravar vídeos como produto, eu preciso entender um pouquinho o que será que as pessoas não encontram, qual será a maior dificuldade. E aí, da mesma forma, por mais que eu não possa sair para conversar com quem na rua, né, com quem eu não conheço, mas perguntar, seria para perguntar para a família mesmo, para colegas que tem essa dificuldade para tentar entender, não, ó, eu posso fazer isso aqui, porque talvez essa parte aqui é onde tem mais dificuldade. Então, primeiro, eu pedi para vocês fazerem esses 3 pontos, por quê? É uma forma de eu já conseguir pensar um pouquinho no cliente, conseguir pesquisar sobre concorrência e, principalmente, pesquisar o que está sendo, quando eu encontro ali um mentor, e essa concorrência é o que já está sendo feito para eu conseguir imaginar o meu negócio. Então, é uma pesquisa base, que foi a primeira atividade, conversando com o cliente, certo? E aí, depois, eu passei a primeira parte do Canvas, que era para a gente preencher o relacionamento com o cliente, segmento, proposta de valor, fluxo e o canal, né? E aí, quando eu coloco aqui, ó, a primeira coisa que eu preciso preencher é esse segmento de clientes. Por quê? Se eu sei quem que eu vou atender, eu vou já conseguir direcionar mais ou menos o que eu vou passar para ele de diferente. E aí, o que é esse segmento de clientes? A gente está falando de vídeos, né, que vai estar disponível na internet. Então, sei lá, pode ser para todo mundo. E aí, que é o que a gente imagina, né? Porém, quando a gente está planejando um negócio, é justamente para isso, para poder trabalhar para ter um alcance melhor, né? Planejar esse negócio. Então, quando eu penso em atender todo mundo, alguma coisa não vai dar certo, porque eu não consigo usar a mesma linguagem, eu não consigo pegar nem sempre, né? A não ser tem negócios que sim, tem empresas que já estão há bastante tempo no mercado e conseguem. Mas nós vamos abrir uma empresa agora. Então, o ideal é que eu tenha um público específico. E aí, ali, eu já até coloquei para vocês o estudante. Mas aí, será que o estudante pagaria por um produto? Ou eu preciso pensar em quem que vai pagar esse produto para o estudante? Então, isso é uma forma de segmentar e de planejar, que é o que vocês precisam conversar em grupo. Como que nós pensamos em ter rentabilidade com esses vídeos? Eu vou
sei lá, eu posso disponibilizar no YouTube, eu posso criar um site, que será que alguém pagaria mensalidade, que poderia ter assistência, além dos vídeos, ter assistência, alguma forma, como que eu posso disponibilizar esse vídeo que tenha rentabilidade? E aí, quando eu já estou falando aqui, eu já estou falando do canal, né? Será que é um aplicativo? Será que é um site? Será que é o YouTube? Então, primeira coisa, eu vou lá e falo qual que é o público que eu acredito que eu atendendo os alunos. Talvez os alunos não paguem, mas será que o público que pagaria para que esses alunos tivessem acesso aos vídeos? Será que escola adquirir teria condições, teria disponibilidade, vontade de pagar esses vídeos para que os alunos tenham acesso? É uma possibilidade. Então, primeira fase, eu preciso saber para quem que eu vou vender o meu produto, tá? Por mais que eu possa oferecer para outras pessoas, mas eu tenho que ter em mente, não, ó, esse aqui é o primeiro público que eu quero atender, atingir. Eu vou ter uma comunicação, um local, um canal específico para poder atender esse público. Então, pronto, segmentei. Eu vou ter um grupo ali de clientes. E aí, se eu já tenho um grupo, eu vou ter o canal. Como que eu vou mostrar esse meu produto, que é o que eu falei para vocês. É um site, é um aplicativo, é o YouTube, vai ser no Google Drive que eu vou passar, eu vou ter algum... Vai ser pelo WhatsApp, eu vou criar grupo, que ali quem pedir vai pagar alguma coisa. Não sei como que vocês vão pensar nisso. E aí eu vou ter a proposta de valor, que é o segundo mais importante, que é o que eu falei, o que a gente precisa pensar. Já pode ter esses vídeos, né? E já existe vídeos se ensinando como que tá o Word, como que pode, sei lá, que possa fazer manutenção, mas qual que é o diferencial do meu negócio? O que eu pretendo resolver de problema quando eu estou procurando esse tipo de cliente que eu segmentei? Então, essa é a proposta de valor, é o diferencial do meu negócio, é o que eu estou pensando que talvez não tenha no mercado, ou que se tem, o que eu vou fazer diferente do que já tem? A proposta de valor é o diferencial do meu negócio. E aí eu vou ter na primeira fase, a última ali, não, ainda tem mais uma, né? Mas tem a relação com o cliente. O que é essa relação com o cliente? Qual que é, se eu já coloquei ali, ó, que se eu, sei lá, se eu vou vender isso por aplicativo, qual vai ser o meu relacionamento com o cliente? Será que eu vou ter um acesso à residência dele? Será que eu vou ter um acesso próximo a ele? Eu vou conhecer esse cliente? Eu vou no estabelecimento dele? Provavelmente não, né? Se é aplicativo, se a gente está falando de online, então qual é a forma de relacionamento que eu vou ter com esse cliente? Vai ser por e-mail? Vai ser por WhatsApp? Vai por, sei lá, um canal do saque? Então, a forma de relacionamento, ela está diretamente relacionada com o canal, porque eu não posso ter um relacionamento muito próximo, pessoal, com o cliente, que se eu estou atendendo ele online. E se eu tiver, como que eu consigo fazer isso, tá? Essa parte que precisa estar especificado no relacionamento. Deixa eu baixar aqui para ir para o mais para baixo. Que aí eu pedi fontes de renda. Deixa eu só ver se foi no primeiro, tá? Que eu pedi a renda ou se foi no último. Calma aí. Isso, a gente colocou a receita também. A renda, ela vai estar, por mais que a gente consiga colocar aqui, porque eu coloquei ela na primeira parte, mas talvez ela precisa ser revista quando a gente concluir, porque ela também precisa estar ligada ao custo, certo? Mas o porquê que ela está na primeira parte? Se eu já sei por onde, qual canal que eu vou disponibilizar, né, para esses vídeos,
eu já sei da onde que vai vir a minha receita. Se eu já tenho o tipo de cliente e se eu já tenho aonde que eu vou vender, eu já tenho a minha fonte de renda. Ó, vai ser por mensalidade que, que as pessoas se inscreverem nesse site. Vai ser por visualização de vídeos. Vai ser por patrocínio de escola. Então, aqui eu tenho onde que eu posso obter receita conforme o canal que eu vou disponibilizar e conforme o tipo de público que eu quero atender, tá certo? Até aí, vocês têm alguma dúvida para eu passar para a segunda parte? Quem chegou depois, quer voltar um pouquinho? Alguém também possa, sei lá, ter uma dúvida específica do que está faltando no trabalho, se quiser falar agora, eu posso continuar. Pode falar pelo chat também, se não tiver dúvida, se tiver. Tá, eu já falo sobre os custos. Tranquilo o restante? Eu vou falar, não vou nem falar do custo agora, porque está na segunda parte, tá? Então eu vou entrar e aí quando eu terminar dos custos, aí se você tiver alguma dúvida ainda eu falo, tá bom? Então, ó, o que eu já fiz com vocês? Eu já expliquei a parte que eu falei que era para. Deixa eu voltar aqui. O segmento de clientes. A primeira. Ah, tá. Ainda falta também o marketing, né? Que eu pedi para vocês pesquisarem. Então, calma aí que eu vou falar sobre os 4Ps também, tá? Antes de chegar na segunda fase. Esses 4Ps, ele ajuda tanto nesse planejamento da primeira parte, mas ele vai muito mais para a segunda parte, tá? E aí, se eu tenho uma pesquisa, tá, sobre recursos chaves, beleza. Então, quando eu faço ele, é justamente para conseguir preencher mais a segunda parte. O que eu fiz? Eu coloquei ali para vocês conseguirem pesquisar, porque aí quando a gente chegasse no preenchimento, você já teria informação. Da mesma forma que eu fiz com o segmento de clientes. Eu pedi primeiro para vocês pesquisarem ali, conversar, porque seria mais fácil de preencher essa primeira parte. E aí depois eu passei os 4Ps para vocês pesquisarem, porque seria mais fácil para poder conseguir preencher a segunda fase, tá? Então eu vou falar agora sobre os 4Ps do que eu solicitei. Os 4Ps do marketing, ele está ligado com produto, preço, praça e promoção. A praça é o local, então é esse canal aqui também, tá? Que a gente já está ali nessa primeira parte. O preço, ele entra mais para a parte de custo, né? O produto, ele tá. Calma aí que entrou alguém. Aí, quando eu falo de produto, ele está aqui nesse recurso-chave, pode estar ligado também à proposta de valor. E tem a promoção. A promoção é a minha comunicação. Ele entraria aqui no relacionamento com o cliente e também parceiros chaves, tá bom? Deixa eu ver como que eu pedi para vocês pesquisarem aqui. Ó, o produto, né, que é o que eu falei para vocês, se a gente está pensando numa empresa, a gente precisa pensar que tem alguma coisa para vender. Então, o nosso produto vai ser o vídeo, que vai ser produzido no quarto bimestre. Por mais que eu possa mudar, mas assim, não de substancialmente. Digamos, se eu falar que eu vou falar sobre manutenção de equipamentos, então, se eu estou pensando, sei lá, numa placa de vídeo, eu posso trocar por um mouse, mas aí eu já não posso, se eu planejei falar sobre manutenção, eu não posso depois voltar, a não ser que eu faça outro planejamento para falar sobre a segunda que eu coloquei para vocês de programas, tá? Então, se eu estou pensando em manutenção, eu posso até trocar parte do que eu vou falar de manutenção, mas eu não posso trocar o produto total, tá bom?
Então, primeira coisa é eu pensar nesse produto. E aí aqui eu tenho o preço, aqui que é aquilo que eu falei para vocês. Por mais que talvez a gente não vá vender, mas se eu estou falando uma empresa ela precisa ter renda, né? E aí, como que eu posso imaginar que eu vou ter essa renda? Como que eu posso vender? É pelo YouTube, é mensalidade, é patrocínio, é tentar vender essa ideia. Então, assim, pode até ser que a gente não chegue, dependendo da consecução, do desenvolvimento, que a gente não finalize essa parte de disponibilizar para venda, tá? Assim como o teste, né? Mas a gente precisa ter esse pensamento, tá? Eu preciso saber quanto será que eu conseguiria vender e principalmente, que a gente vai ver na parte de custo, quanto será que eu gasto para poder ter um preço para disponibilizar, tá? A praça, que aí é aquilo que eu falei, a praça a gente pensa no local e pensa também nesse relacionamento. Como que é online, como que eu vou ter esse contato com o cliente, né? Se é por aplicativo, qual que vai ser a minha forma de relacionamento? A praça é o local. Então, vai ser aplicativo, vai ser site, a gente está voltando na mesma que eu já falei. A promoção, como será anunciado e para quem? O para quem é o tipo de cliente, né? Agora, como será? A gente chega nesse aqui, ó. Dos parceiros, pode entrar em parceiros chaves, né? E canal também, tá? Como que, assim, ó, a parte mais fácil para pensar nisso é entender um pouquinho de quem já está fazendo, que é concorrência, né? Quando eu consigo ver o que a concorrência está fazendo, e aí não é para poder fazer igual, é eu conhecer o que está sendo feito para entender o que falta nesse mercado, tá? Então, às vezes, eu até passei modelo de negócios para vocês para pensar em alguma empresa que possa estar desenvolvendo da mesma forma. Porque às vezes eu tenho um negócio que ele está trabalhando com um produto diferente, mas talvez o canal que eu quero utilizar é o mesmo. Então eu preciso aprender, pelo menos observar como que, se essa empresa utiliza esse mesmo canal, como que será que ele consegue se relacionar com o cliente, como será que ele faz parcerias, tá certo? A gente precisa muito mais pesquisar o que está acontecendo para poder entender o que falta, tá certo? É como se fosse um insight mesmo. Se eu consigo observar a opinião dos clientes e como que a concorrência ela vem fazendo, eu consigo pensar em um diferencial para o meu negócio. E aí vamos para a segunda parte. A segunda parte coloquei para vocês para a gente fazer atividade-chave, parceria-chave, estrutura de curso e recurso-chave. Então, o que é o recurso-chave? É o meu produto. É o que aqui eu vou vender. Não é o vídeo? Mas aí eu vou precisar colocar ele especificamente, né? Não é o vídeo. Não posso colocar que é o vídeo simplesmente. É um vídeo sobre o que esse vídeo? Eu vou falar sobre manutenção, eu vou falar sobre programas. Se eu vou falar sobre manutenção, como que eu penso? Que tipo de manutenção que eu vou fazer online? Qual que vai ser a forma? Então, qual que é o meu produto-chave? Qual que é o meu recurso-chave? O nosso produto é o vídeo, mas ele está diretamente para qual problema? O que eu preciso fazer? Aí eu vou ter atividade-chave. Se o meu produto é manutenção, qual que vai ser a minha atividade? Vai ser assistência, não é? Se o meu produto está falando sobre programas, qual que é a minha atividade? Eu sou, como é que aí eu já digo? Pode ser assistência também, mas tem outras formas que me fugiu agora da cabeça. Mas, assim, é a forma como que eu vou prestar o serviço desse produto.
Se eu tenho um vídeo que tá, deixa eu tentar lembrar aqui. Alguém me ajuda aí. Se eu estou fazendo um vídeo para ensinar as pessoas a utilizar um programa, qual é o tipo de atividade que eu estou fazendo? Não é assistência, né? Isso, eu acredito que seja mais para o suporte mesmo, Murilo. Eu acho que igual eu falei, mas é uma linguagem que me fugiu, mas eu acredito que seja isso mesmo, suporte, tá? Então, ó, a atividade, ela está relacionada com o recurso. E aí, por que eles falam chave? Porque é o principal. Geralmente, quando a gente tem um negócio, a gente pensa numa empresa que possa fazer várias atividades, né? Mas qual é a principal que vai obter o recurso? E talvez, é igual eu falar, eu estou prestando suporte sobre o Word, mas será que para poder prestar esse suporte do Word, eu tenho que ter algum outro tipo de serviço que eu vou ter, só que ele não vai ser o chave. Então, o que é esse pensamento nesse planejamento? Qual vai ser o meu principal produto, que é esse vídeo, e que vai ser a minha principal atividade. Por mais que eu tenha que fazer outras atividades, independente se for para atingir essa principal ou não, eu preciso especificar a principal, tá bom? Então, eu acredito que seja isso mesmo, ou é assistência, ou vai ser suporte, tá? E aí talvez vocês consigam também imaginar uma outra palavra que vai estar ligado com o meu recurso. O que é o parceiro Chaves? São contatos, são formas que eu consigo negociar esse vídeo. Se eu vou disponibilizar no YouTube, o YouTube já é um parceiro, porque eu não sou eu, esse site não é meu, né? Digamos, se eu criar um site para disponibilizar, o meu site não vai ser parceiro, certo? Mas o YouTube, ele é um parceiro, porque é uma forma que lá já tem clientes, né? Então, e da mesma forma que se vocês conseguirem uma outra plataforma, vou ter um aplicativo, vai estar disponibilizado no Google Play. O Google Play é um parceiro. E aí tem outras formas também. A escola, será que se eu puder oferecer esse produto para a escola tal, né, para alunos ou para os pais dos alunos, a escola ela é uma parceira também. Então, a parceria-chave são locais onde eu consigo divulgar o meu produto num local que já tem aquele público, o segmento, o público-alvo que eu quero atingir, tá certo? E eu posso fazer isso também de várias formas, sei lá, eu vou colocar, onde eu posso colocar propaganda, onde eu posso criar, sei lá, se você comprar de fulano de tal, você ganha desconto para acessar esse vídeo. Isso é uma forma de parceria também, tá? Então, cada caso vocês podem especificar de uma forma. E aí, o que é a estrutura de custo? Provavelmente a gente não vai gastar, a gente não vai disponibilizar recurso para fazer essa atividade, certo? Mas digamos, o que eu preciso, até para eu poder pensar em fontes de renda? Se eu tenho alguém fazendo esse serviço, eu preciso pagar a mão de obra dele, né? Vocês que estão, quem que vai dar o suporte? Quem que vai dar a manutenção? Quem que vai gravar o vídeo? Então, eu preciso, a minha estrutura de custo aqui, ela é básica, tá? Por isso que a gente fez modelo e não plano. Mas eu preciso pensar principalmente em mão de obra, né? De quem tá trabalhando. E eu acho que uma outra coisa importante também, talvez seja mais ligada à tecnologia. Será que eu tenho que pagar para disponibilizar esse vídeo para algum lugar? Será que eu preciso ter algum sistema diferente? Se eu vou receber, será que eu tenho que pagar alguma mensalidade de cartão? Tem aquele outro que a gente pode emitir um boleto, né? O Mercado Pago. Então, assim, imaginar, dependendo do canal, onde que vocês vão vender, como que é essa estrutura para poder, que eu preciso pagar ou não, tá certo? Então,
quando for custo, vocês pensam principalmente em mão de obra e estrutura de custo. E aí, quando eu falo de mão de obra, professora, como é que eu vou cobrar para ter um salário tal? Não, eu preciso pensar em porcentagem, da forma que vocês, da receita, né? É mensalidade. Então, se eu vendi um produto, um cliente lá adquiriu uma mensalidade, qual que é essa porcentagem que eu vou distribuir para cada membro desse grupo? Para eu poder imaginar, olha, para eu tirar um salário X, a gente tem que vender tantos produtos, tá certo? E aí isso facilita. É por isso que eu falei que o custo ele está muito ligado com a renda, tá? Porque para eu imaginar o valor desse produto, eu tenho que ter uma base de custos também. E aí, por um outro lado, eu tenho que eu preciso pensar no meu concorrente. Se alguém já oferece esse produto por valor X, como que eu vou entregar ele valendo 3 vezes mais? E aí, isso pode ou não pode? Pode, dependendo da minha proposta de valor, né? O que eu tenho de diferente que uma pessoa pagaria muito mais, ou o contrário, o que eu consigo fazer que eu vou diminuir esse valor do que já é ofertado no mercado e que mesmo assim eu vou conseguir ter uma receita. E isso pode quando eu estou falando isso, às vezes a gente fala, não, mas será que no primeiro mês eu vou obter essa receita? Não, tá? Mas tudo é um planejamento. Ó, eu preciso disso aqui, e aí a gente vai pensar, será que em 6 meses eu vou atingir, sei lá, 50 clientes pagando? Eu vou conseguir, sei lá, 1.000 visualizações de vídeo? Como que eu vou comunicar que esse vídeo está disponível para chegar nesse segmento de clientes? Certo? Deixa eu ver quem que perguntou. Sobre o recurso-chave, você entendeu, Murilo? E o Truta, sobre o custo. Tá tudo bem? Quer que eu explique um pouquinho mais, converse mais? Murilo, beleza. Truta, tá ok? Eu não lembro. Eu acredito que seja isso, minha gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou colocar agora para assim que chegar a gravação, né? Eu vou disponibilizar lá, porque aí quem não veio poder assistir. E quem. Cadê? Aqui no Sebrae, deixa eu só também terminar. Então, beleza, né? Vai preencher aqui o Sebrae, tá? Os dados. Vocês não precisa, pode colocar mais de uma, talvez, que nem parceiro Chaves. Eu tenho 2. Eu não vou colocar só um quadradinho aqui, né? Eu vou colocar 2. E aí, na primeira fase, eu tinha falado para vocês compartilharem o link comigo. E aí eu descobri que não tem como, tá? Vocês podem deixar isso aqui, é uma opção do grupo, tá? Deixar privado ou não. Mas como é que vocês vão fazer para apresentar para mim, tá? É pelo download. Vocês vão fazer o download e aí colocar lá no Ava, tá certo? Depois que tiver tudo preenchido, vocês fazem esse download e disponibilizam no Ava, certo? E aí a gente encerra essa atividade do terceiro bimestre. Conforme, aí o que eu vou fazer, né? Vou ver como que vocês planejaram, que aí eu vou trabalhar depois com os grupos para a gente pensar no vídeo, e cada grupo vai precisar escolher um professor da área de informática para a gente trabalhar em conjunto. E aí eu ainda não conversei sobre parceria de nota, porque a gente vai decidir. Eu vou esperar vocês primeiro verificar qual é o professor, porque se a gente tiver só um professor, pode ser até mais fácil de fazer em conjunto, né? A nota. Agora, se for com professores diferentes, aí eu vou ver como que a gente faz da mesma forma, né? Eu vou tentar com que esse vídeo tenha nota tanto para a minha disciplina como para a disciplina técnica. Mas para ficar uma coisa como eu vi assim, as ideias de vocês que foram super bacana para
para a gente conseguir fazer esse trabalho individual, eu vou deixar que vocês escolham o professor. E aí eu converso com eles, independente se for mais de um ou não, tá bom? Belezinha? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Então tá bom. Aí eu vou encerrar a aula, vou disponibilizar o vídeo lá, tá bom? E aí qualquer coisa também, vocês podem entregar até o dia 20, tá? Que eu aumentei o prazo para preencher aqui o Canvas. E aí, se tiver alguma dúvida, pode me procurar também no WhatsApp, tá? Obrigada, tá, gente? Estão mudos, mas eu acho que tá tudo certo. Vou sair da sala. Ah, o Pedro falou. Tchau, gente. Obrigada. Aí eu vou pôr a gravação lá.